Antes mesmo de abrir a boca, o seu corpo já entregou uma narrativa inteira sobre quem você é. A forma como você entra em um ambiente, o modo como ocupa espaço, a direção do seu olhar, a firmeza da sua mão ao cumprimentar alguém, tudo isso grita informações que escapam ao seu controle consciente. E é justamente aí que mora o segredo. Quem domina a linguagem corporal, domina um campo invisível de poder. Porque a maioria não presta atenção no que comunica sem palavras, mas todos, absolutamente todos, reagem a isso de forma instintiva. Aplicar a leitura e o controle do corpo diariamente é como carregar uma arma silenciosa. Ninguém a vê, mas todos a sentem. A linguagem corporal tem impacto no trabalho, nos relacionamentos, nas negociações e até no simples ato de entrar em uma sala de aula ou academia. Ela pode ser a diferença entre ser visto como inseguro ou confiável, entre ser ignorado ou respeitado, entre perder uma oportunidade ou conquistar alianças. A partir daqui, vamos entrar em um mapa prático de aplicação do "o corpo fala" no seu dia a dia. Cada gesto, cada postura, cada detalhe pode ser treinado, ajustado e usado estrategicamente. Não se trata de manipulação barata, mas de consciência. O corpo fala porque a mente sente, e ao dominar essa ponte, você controla não apenas como os outros te percebem, mas também como você mesmo se posiciona no jogo da vida. Estratégia 01. Postura corporal. O poder silencioso que impõe respeito. Um homem pode entrar em uma sala sem dizer absolutamente nada, e mesmo assim, todos sentirem a presença dele. Essa é a força da postura corporal. Um poder silencioso, invisível e inegociável. Muito antes de você abrir a boca, sua postura já gritou ao mundo quem você é, o que você representa e como deve ser tratado. A questão é simples. Você controla essa mensagem ou deixa que o acaso fale por você? A postura é o alicerce da comunicação não verbal. Ombros caídos, olhar baixo, movimentos retraídos. Tudo isso comunica fraqueza, submissão e falta de confiança. Já a postura ereta, peito aberto, queixo alinhado e firmeza nos movimentos, transmite autoridade, segurança e domínio. Isso não é misticismo, mas biologia. O corpo humano evoluiu para interpretar posturas como sinais de ameaça, de confiança ou de vulnerabilidade. Instintivamente, todos nós reconhecemos esses sinais e reagimos a eles sem precisar de palavras. Pesquisas da psicologia social confirmam: pessoas que adotam uma postura de poder, expansiva, ereta, ocupando espaço, não apenas são percebidas como mais confiantes, como também sentem-se mais confiantes internamente. O corpo influencia a mente tanto quanto a mente influencia o corpo. Ou seja, ao ajustar sua postura, você não está apenas enganando os outros, você está reprogramando sua própria percepção de si mesmo. Imagine-se em uma entrevista de emprego, dois candidatos igualmente qualificados. O primeiro entra cabisbaixo, mãos cruzadas, ombros curvados. O segundo entra com passos firmes, olhar direcionado, postura ereta e um leve sorriso de convicção. Ambos podem ter o mesmo currículo, mas a decisão já foi feita antes da primeira pergunta. O corpo escolheu quem parecia estar no controle. O mesmo acontece em negociações, paqueras, apresentações ou até dentro de uma academia. Quando você demonstra controle sobre sua postura, automaticamente conquista atenção. Pessoas são atraídas por figuras de segurança porque o ser humano busca instintivamente líderes, alguém que transmita estabilidade em meio ao caos. Esse instinto é ancestral. Em tribos primitivas, quem se apresentava com postura dominante era visto como apto a liderar, proteger e comandar. E é aqui que entra o segredo. Postura é treino diário. Não adianta adotar uma posição de poder apenas em situações críticas. Ela deve ser incorporada à sua rotina até se tornar parte de quem você é. Caminhar com passos firmes, manter o peito aberto, alinhar o olhar, tudo isso precisa ser exercitado até que não seja mais um esforço consciente, mas sim um hábito automático. Na prática, comece observando sua rotina. Como você anda pela rua, como você se senta no transporte público, como está sua postura quando fala com alguém importante e quando fala com alguém que você considera irrelevante. Se
existe diferença, é porque você ainda não internalizou o poder como segunda pele. O objetivo é manter consistência. Seu corpo deve sempre comunicar força, não importa o ambiente. Exercício simples. Sempre que lembrar, alinhe a coluna, projete o peito para frente, relaxe os ombros e mantenha o queixo paralelo ao chão. Não precisa exagerar ou parecer arrogante. A chave é a naturalidade. A postura correta não é teatral, é firme e tranquila. Quanto mais relaxado e confortável você parecer dentro dessa posição, mais poderoso será o impacto que causa nos outros. Um detalhe crucial: ocupar espaço. Pessoas submissas se encolhem, reduzem o tamanho de seus gestos, evitam chamar atenção. Pessoas que entendem o poder da postura ocupam o espaço com naturalidade. Não significa invadir o espaço do outro, mas usar o próprio espaço sem pedir desculpas por existir. Ao sentar-se, evite cruzar braços e pernas de forma que pareça proteção. Prefira posições abertas, firmes, que comuniquem presença. Um exemplo histórico: Júlio César, ao retornar vitorioso para Roma, não precisava gritar sua grandeza. Sua simples forma de se apresentar, montado em cavalo, ereto, olhar firme, comunicava a vitória antes mesmo que as palavras ecoassem no Senado. O mesmo princípio se aplica a você no cotidiano. Você pode não estar liderando exércitos, mas lidera sua própria narrativa, e cada movimento corporal reforça ou destrói essa imagem. Agora, como aplicar isso no dia a dia? No trabalho, entre em reuniões de forma consciente. Não espere sentado quando for apresentar algo. Levante-se, alinhe o corpo e olhe cada pessoa nos olhos antes de começar. No ambiente social, não se esconda em cantos, não cruze braços como barreira. Mostre-se aberto, firme e disponível. Nas interações pessoais, mantenha a postura de quem ouve com atenção, sem cair em relaxamento excessivo ou apatia. Esse detalhe pode transformar seu destino. Muitos são ignorados não pela falta de talento, mas porque o corpo fala contra eles. Não é sobre falar mais alto, nem sobre ser agressivo. É sobre deixar claro, sem palavras, que você é alguém digno de respeito. A autoridade silenciosa conquista mais do que o discurso ruidoso. E lembre-se, a postura não apenas convence os outros, mas também redefine você. Quando você se levanta ereto em um momento de dúvida, quando encara alguém de frente mesmo sentindo medo, quando mantém firmeza em meio ao caos, algo dentro de você muda. O corpo instrui a mente a acreditar em sua força. E essa é a arma mais poderosa que existe: o poder de convencer a si mesmo antes de convencer o mundo. Encerramento da estratégia 01. A postura corporal é o campo invisível onde o jogo do poder começa. Todos a leem, mesmo sem perceber. Você pode continuar deixando que seu corpo denuncie inseguranças, ou pode treiná-lo para que seja um escudo e uma espada ao mesmo tempo. Dominar sua postura é a base para dominar qualquer ambiente. Lembre-se, poder não é sobre o que você diz, mas sobre o que você transmite quando está em silêncio. Estratégia 02. O olhar, o código invisível da conexão e do controle. Antes mesmo que uma palavra seja dita, o olhar já estabeleceu a relação de poder. É no encontro dos olhos que se decide quem lidera e quem segue, quem atrai e quem se perde. O olhar é um idioma silencioso, mas carregado de impacto. Ele revela intenções, cria confiança, gera intimidade ou provoca medo. Controlar o olhar é controlar a narrativa invisível que acontece por trás de toda conversa. E ao contrário do que muitos pensam, esse não é um dom inato. É uma habilidade treinável e aplicável diariamente. Na biologia humana, o olhar é instintivamente interpretado como sinal de ameaça ou de conexão. Animais evitam encarar predadores diretamente porque sabem que o olhar fixo é desafio, é domínio, é poder. O mesmo acontece entre seres humanos. Um olhar firme comunica confiança e autoridade, enquanto um olhar que foge transmite insegurança e submissão. Não é à toa que em situações de julgamento, negociação ou paquera, o olhar se torna o campo de batalha mais decisivo. Pense em líderes históricos. Napoleão Bonaparte não precisava falar em alto volume para conquistar obediência. Seu olhar penetrante transmitia que não havia espaço para dúvidas ou hesitação. Da mesma forma, empresários modernos, atores, advogados e sedutores entendem que o olhar cria a primeira camada de conexão. O olhar sustenta a narrativa antes das palavras. Agora, vamos entender os 3 pilares do olhar poderoso. Primeiro, contato visual.
visual firme não significa olhar fixamente de forma agressiva, mas sustentar o contato pelo tempo necessário para estabelecer domínio. Em média, 3 a 5 segundos são suficientes para demonstrar confiança. Mais do que isso pode ser interpretado como confronto, menos pode ser lido como fraqueza. Segundo, o ritmo do olhar. Pessoas inseguras desviam os olhos rapidamente, como se não suportassem a pressão da interação. Pessoas conscientes usam pausas estratégicas. Olham nos olhos quando querem marcar autoridade e desviam de leve quando querem criar fluidez. O segredo é alternar firmeza com naturalidade, nunca transmitindo ansiedade. Terceiro, a direção do olhar. Quem olha para baixo constantemente transmite submissão. Quem olha para os lados em excesso transmite insegurança. Quem olha para cima transmite arrogância. O olhar correto se mantém na altura dos olhos do outro, como se dissesse: estamos no mesmo campo, mas eu sei que estou no controle. Um exemplo prático. Imagine uma negociação. Você apresenta uma proposta e o outro lado faz uma contraproposta. No momento da pausa, em vez de responder imediatamente, você sustenta o olhar. Essa pequena pausa cria tensão, força o outro a se justificar, transmite que você não está desesperado por concordar. Muitas vezes, o simples silêncio acompanhado de um olhar firme gera concessões que palavras não conseguiriam. No campo da sedução, o olhar é ainda mais letal. Um olhar que sustenta contato por segundos além do esperado cria tensão emocional. Essa tensão não precisa ser explicada, é sentida no corpo. A pessoa que recebe esse olhar começa a projetar significados, interpretar intenções e, sem perceber, se vê presa em uma rede de curiosidade e desejo. O olhar é a isca mais poderosa porque é impossível não reagir a ele. Na vida profissional, dominar o olhar muda completamente sua presença. Durante uma apresentação, manter contato visual com diferentes pessoas da sala faz com que todos se sintam incluídos. Quando você olha apenas para as telas, para o chão ou para um ponto fixo, transmite desconexão, mas quando distribui o olhar com firmeza, comunica liderança. O público não apenas escuta, mas sente que está sendo conduzido por alguém que sabe o que está fazendo. Outro aspecto essencial: o olhar e a escuta ativa. Muitas pessoas, ao ouvir alguém falar, desviam o olhar constantemente para o celular, para o ambiente, para qualquer distração. Esse hábito destrói a percepção de respeito. Já quem mantém o olhar presente transmite atenção total. Isso não só fortalece conexões pessoais, como cria influência imediata. Afinal, quem se sente ouvido tende a abrir portas e confiar. O olhar também é arma de defesa. Em discussões, pessoas que evitam encarar cedem território psicológico. Aquele que sustenta o olhar, mesmo diante de ataques verbais, transmite força inquebrável. Não precisa gritar, não precisa reagir impulsivamente. O simples ato de manter o olhar firme comunica que você não se abala. Mas como aplicar isso no cotidiano de forma prática? Ao cumprimentar alguém, sustente o olhar por 2 segundos antes de sorrir. Ao apresentar uma ideia, escolha 3 pessoas diferentes na sala e conecte-se com elas através do olhar durante a fala. Ao ouvir alguém, mantenha o contato visual enquanto a pessoa se expressa, validando silenciosamente sua fala. Em momentos de tensão, respire fundo e não desvie. Use o olhar como sua âncora. Treine diariamente. No espelho, pratique olhar para si mesmo sem desviar. Em conversas rápidas com desconhecidos, sustente o olhar levemente mais do que o habitual. Com o tempo, o desconforto inicial desaparece e o olhar se torna natural, firme e magnético. Pense em figuras de poder modernas, CEOs, diplomatas, líderes religiosos. Nenhum deles desperdiça o olhar. Cada direção, cada pausa, cada contato é calculado. Eles sabem que o olhar é a ponte entre intenção e percepção. Não dominar o olhar é como jogar xadrez abrindo mão da rainha. Você limita seu campo de ataque e se torna vulnerável. Por fim, lembre-se, o olhar não é apenas técnica, mas energia. Ele transmite o que você sente. Se por dentro você está inseguro, seu olhar vacilará. Por isso, o trabalho é duplo: fortalecer a mente e treinar o corpo. Quando ambos se alinham, o olhar deixa de ser apenas biologia e se transforma em arma estratégica. Encerramento da estratégia 02. O olhar é o código invisível que define respeito
contato, conexão e controle. Com ele, você pode gerar confiança, criar intimidade ou dominar um ambiente sem uma única palavra. É um recurso tão simples quanto devastador, e exatamente por isso a maioria ignora sua importância. Mas agora você sabe, controlar o olhar é controlar a percepção que o mundo tem de você. Um simples segundo de contato visual pode mudar o rumo de uma negociação, de uma relação ou de um destino. Estratégia 03. O toque estratégico. Quando o corpo fala além das palavras. O corpo humano é uma linguagem em si. Dentro dessa linguagem, o toque ocupa um espaço sagrado. Ele pode confortar, intimidar, seduzir ou manipular. Diferente do olhar, que é invisível e pode ser disfarçado, o toque é físico, concreto, impossível de ignorar. Ele invade o espaço pessoal do outro, ultrapassa fronteiras invisíveis, e justamente por isso, é um dos códigos mais poderosos da comunicação não verbal. A questão é que poucas pessoas entendem como aplicar o toque estrategicamente no dia a dia, sem parecer invasivo, sem ultrapassar limites e sem perder naturalidade. Dominar o toque é dominar o fio invisível que conecta emoção e percepção. O primeiro ponto a entender é que o toque tem um peso emocional imenso. Estudos de psicologia demonstram que uma pessoa que recebe um toque sutil no ombro ou no braço, durante uma interação, tende a perceber o outro como mais confiável, mais carismático e mais próximo. Isso acontece porque o toque libera oxitocina, o hormônio da conexão, capaz de reduzir defesas e criar intimidade instantânea. Mas o mesmo toque, quando mal aplicado, pode gerar rejeição, estranheza e até hostilidade. Por isso, o segredo é calcular o momento, a intensidade e a intenção. Vamos começar pelo momento do toque. O timing é tudo. Um toque no início de uma interação pode parecer forçado. No meio da conversa, pode parecer natural. No final, pode selar um acordo invisível. O toque correto é aquele que surge como extensão do contexto. Por exemplo, ao cumprimentar alguém, segurar a mão um segundo a mais enquanto olha nos olhos cria um registro de firmeza. Durante uma negociação, tocar o antebraço levemente ao enfatizar um ponto gera conexão emocional. No ambiente de liderança, bater de leve no ombro de um subordinado após uma instrução transmite confiança e autoridade simultâneas. O segundo ponto é a intensidade do toque. Nem todo toque é igual. Toques rápidos demais não criam impacto. Toques longos demais geram desconforto. O ideal é que o toque seja breve, mas suficientemente firme para ser percebido. O braço e o ombro são zonas seguras em ambientes sociais e profissionais. Mãos e costas já demandam mais intimidade. O rosto e a cintura são zonas altamente íntimas, reservadas apenas para contextos de confiança extrema ou sedução. Dominar essas camadas é como conhecer as regras de um território invisível. Quem as ignora perde influência. Quem as domina, conquista terreno. O terceiro ponto é a intenção do toque. O corpo humano é sensível a microintenções. Um aperto de mão frouxo transmite desinteresse. Um aperto firme transmite segurança. Um aperto esmagador comunica agressividade. Da mesma forma, um toque acompanhado de sorriso gera proximidade, enquanto um toque sem expressão pode ser interpretado como manipulação fria. Ou seja, o toque deve estar alinhado com a energia que você deseja transmitir. Exemplo prático. Em uma entrevista de emprego, o candidato que aperta a mão do recrutador com firmeza e mantém o contato visual durante 2 segundos transmite autoconfiança antes mesmo de falar. Em uma negociação comercial, um leve toque no braço do cliente ao apresentar a solução cria uma ponte emocional. Em uma situação de liderança, o gestor que encoraja um colaborador com uma batida leve no ombro transmite que está no comando, mas também próximo. Na sedução, o toque é a ponte entre o desejo implícito e o desejo explícito. Um leve toque na mão ao contar uma história, um esbarrão calculado durante uma caminhada, um toque suave no braço ao rir juntos. Tudo isso sinaliza interesse sem precisar de palavras. A tensão cresce justamente porque o toque é sutil, quase invisível, mas carregado de energia. É o que desperta a imaginação e cria uma atmosfera magnética. Mas o toque também é uma arma de poder em ambientes de disputa. Líderes experientes sabem que ao guiar alguém pelo braço ou tocar nas costas enquanto caminham juntos, estão assumindo simbolicamente a posição de guia. Isso é tão forte que até chefes de Estado utilizam essa técnica. Repare como, em encontros políticos, quem toca primeiro e guia o outro pelo ombro ou costas está implicitamente comunicando liderança. Esse detalhe define quem parece estar no comando diante das câmeras. Outro aspecto essencial é entender os limites culturais do toque. Em países latinos como o
Brasil, Espanha e Itália, o toque é comum, esperado e até necessário para criar conexão. Já em culturas anglo-saxãs como Inglaterra ou Alemanha, o toque é mais reservado e o excesso pode gerar desconfiança. Portanto, aplicar o toque estrategicamente exige leitura de contexto e adaptação ao ambiente. O erro de não respeitar essa nuance pode transformar uma estratégia poderosa em um desastre social. Agora, vamos para o campo de aplicação prática no cotidiano. Primeira técnica: toque de 3 segundos. Ao cumprimentar alguém, segure a mão firme por 3 segundos, olhando nos olhos. Esse microgesto cria um registro inconsciente de confiança. Segunda técnica: toque de reforço. Ao fazer uma afirmação importante, toque brevemente o braço do outro, reforçando fisicamente o peso da mensagem. Terceira técnica: toque de liderança. Ao guiar alguém para outro ambiente, toque de leve nas costas enquanto caminha ao lado. Isso comunica controle sem parecer agressivo. Na prática da sedução, use o que chamo de toque progressivo. Comece com toques leves em áreas neutras, braço, ombro, observe a reação e, se houver receptividade, avance para áreas de maior proximidade. Essa progressão cria uma narrativa corporal que desperta a expectativa. A cada novo toque, a tensão aumenta e a conexão se fortalece. É a arte de deixar que o corpo conte uma história que as palavras não conseguem. Mas o toque não é apenas ferramenta de atração ou poder, ele também é remédio. Em ambientes de alto estresse, como empresas, hospitais ou tribunais, um toque no momento certo pode reduzir a ansiedade de alguém. Líderes que entendem isso criam equipes mais leais e resilientes. Pais que aplicam isso constroem filhos mais seguros emocionalmente. Parceiros que entendem isso criam relações mais sólidas. Um detalhe crucial: o toque só funciona quando é genuíno. O corpo humano percebe falsidade. Se a intenção for manipuladora, fria e calculada demais, a pessoa vai se retrair. Mas quando há congruência, quando o toque expressa de fato confiança, empatia ou desejo, ele se torna inescapável. Encerramento da estratégia 03. O toque estratégico é a ponte invisível que conecta poder, carisma e influência. Ele pode transformar uma simples conversa em uma aliança, uma negociação em um acordo, uma interação em uma memória inesquecível. A chave é respeitar o timing, a intensidade e a intenção. Dominar o toque não é apenas aprender a tocar, mas aprender a despertar sensações e moldar percepções. Quando o corpo fala, palavras se tornam secundárias, e aquele que sabe tocar no momento certo carrega em suas mãos uma arma invisível capaz de abrir portas, criar lealdades e despertar desejos que jamais seriam ativados apenas pela fala. Estratégia 04. O espaço pessoal. A geometria invisível do poder. Há algo invisível, mas profundamente sentido, que governa todas as interações humanas. O espaço. Não o espaço físico das ruas ou das cidades, mas o espaço invisível que cada pessoa carrega ao redor de si. Esse território não é demarcado por linhas ou muros, mas pelo corpo e pelo instinto. Aproximar-se demais pode gerar intimidade ou ameaça. Manter-se distante pode transmitir respeito ou frieza. Esse jogo invisível do espaço pessoal é uma das armas mais poderosas da psicologia não verbal, e quem domina essa geometria silenciosa domina também a percepção dos outros, seja no campo dos negócios, da liderança ou da sedução. O conceito é simples, mas sua aplicação é estratégica. Psicólogos chamam isso de prosêmica, o estudo do espaço nas relações humanas. Existem 4 zonas básicas. A primeira é a zona íntima, que vai de 0 a 50 centímetros. É o território do toque, do sussurro, do olhar profundo. Apenas pessoas muito próximas, parceiros, familiares ou amigos íntimos, têm permissão para entrar nesse círculo. A segunda é a zona pessoal, que varia de meio metro a 1,5 metros. É o espaço das conversas sociais onde amizades e conexões de confiança se desenvolvem. A terceira é a zona social, de 1,5 metros a 3 metros. É onde ocorrem as interações formais, negociações e conversas profissionais. Por fim, temos a zona pública, acima de 3 metros, reservada para palestras, discursos ou ambientes coletivos. Agora, por que isso importa? Porque manipular essas distâncias é manipular percepções. Imagine um líder que,
Em vez de manter a distância social, escolhe se aproximar da zona pessoal de sua equipe ao dar instruções. Isso gera uma sensação de proximidade, humanidade, até empatia. Por outro lado, se ele invade a zona íntima de forma indevida, pode gerar desconforto e até rejeição. Já um palestrante que fala muito distante de seu público perde impacto, mas se ele reduz a distância física, caminhando entre as pessoas, conquista imediatamente mais atenção. O espaço é uma ferramenta invisível que fala mais alto do que palavras. O espaço como ferramenta de poder. Na política, os grandes líderes entendem isso intuitivamente. Observe os encontros de chefes de Estado, quem dita a distância do aperto de mão, quem guia o outro ao caminhar lado a lado, quem ocupa o centro da foto. Tudo isso é um teatro invisível de poder. Em reuniões empresariais, o executivo que ocupa a cabeceira da mesa envia um recado silencioso de autoridade. O que senta ao lado transmite proximidade. O que se coloca de frente transmite confronto. Não é acaso, é cálculo. Na sedução, o espaço é ainda mais delicado. Aproximar-se de forma rápida demais gera estranheza. Manter distância por muito tempo mata a atenção. O segredo é a aproximação progressiva. Primeiro, respeita-se a zona social. Aos poucos, o corpo avança para a zona pessoal, como quem testa a receptividade. Se houver sinais de abertura, sorriso, contato visual prolongado, postura relaxada, então a entrada na zona íntima acontece de forma natural. Esse processo cria uma dança invisível, em que a expectativa aumenta a cada passo. O espaço, como linguagem oculta. O espaço também revela intenções. Quando alguém recua sutilmente ao ser abordado, está comunicando desconforto ou defesa. Quando se inclina para frente durante a conversa, está sinalizando interesse. Quando mantém distância mesmo em situações sociais, transmite frieza ou desconfiança. Ler esses sinais permite decifrar o estado emocional do outro sem que ele diga uma única palavra. Mas há ainda outro aspecto, como ocupar o espaço. Pessoas inseguras tendem a encolher-se, reduzir gestos, ocupar o mínimo possível. Pessoas confiantes expandem-se, abrem os braços, ocupam mais espaço com o corpo, distribuem gestos amplos. Essa expansão não verbal cria uma aura de poder que é sentida por todos no ambiente. É por isso que líderes carismáticos parecem maiores do que realmente são. Eles ocupam o espaço de forma consciente. Exemplos reais de manipulação do espaço. Lembre-se de Napoleão Bonaparte. Apesar de sua baixa estatura, ele sabia ocupar o espaço com postura ereta, mãos estrategicamente colocadas no peito e presença física firme. Ele não era grande, mas parecia gigante. Outro exemplo é Steve Jobs, que durante apresentações no palco nunca ficava estático. Caminhava de um lado ao outro, controlando o espaço como se fosse seu reino. Esse movimento transformava simples apresentações em espetáculos de autoridade. Na vida cotidiana, você pode aplicar essa estratégia em situações simples. Em uma entrevista de emprego, não se sente na beirada da cadeira como se pedisse permissão para estar ali. Sente-se firme, ocupando espaço, transmitindo que aquele território também lhe pertence. Em uma negociação, mantenha a distância social até perceber receptividade, e então reduza o espaço para gerar confiança. Em encontros pessoais, avance gradualmente para a zona íntima, criando uma tensão que fortalece o vínculo. Como usar o espaço no dia a dia. Primeira técnica, o avanço gradual. Sempre comece interações na zona social e reduza lentamente a distância, observando a reação. Se a pessoa não recuar, significa que ela aceita sua aproximação. Isso gera conexão. Segunda técnica, o domínio do território. Ao entrar em uma sala, escolha um local estratégico, de preferência central ou elevado, para transmitir presença. Terceira técnica, a expansão corporal. Mantenha os ombros abertos, gestos firmes e postura ereta. Isso comunica confiança e poder silencioso. Na sedução, aplique a técnica da dança espacial. Inicie a interação mantendo uma distância confortável. Aos poucos, reduza o espaço com movimentos sutis. Inclinar-se ao ouvir, aproximar-se ao falar, caminhar junto. Cada centímetro reduzido aumenta a tensão invisível. O segredo não está na invasão, mas na expectativa criada. No ambiente profissional, use a técnica da presença calculada. Ao falar em público, caminhe pelo espaço. Ao negociar, reduza a distância para reforçar um argumento importante. Ao liderar, aproxime-se de sua equipe no momento de incentivo, mas mantenha certa distância ao dar instruções formais, reforçando a autoridade. Encerramento da estratégia 04. O espaço pessoal é a geometria invisível do poder. Saber quando avançar, quando recuar
recuar e como ocupar o ambiente é dominar uma linguagem silenciosa que governa todas as interações. Quem ignora essa linguagem perde oportunidades. Quem a domina controla percepções. Em qualquer situação, lembre-se, não são apenas suas palavras que comunicam, mas a distância entre você e o outro. E quando você aprende a manipular esse espaço, transforma-se em alguém que não apenas fala, mas comanda o território invisível ao redor. O espaço, afinal, é poder. Estratégia 05. O poder do olhar. Dominar a mente através dos olhos. Há um ditado antigo que diz: os olhos são a janela da alma. E embora poético, ele esconde uma verdade brutal. O olhar é a arma mais poderosa do corpo humano. Antes mesmo de pronunciar uma palavra, você já comunicou intenção, confiança ou submissão apenas com a forma como usou seus olhos. O olhar é silencioso, mas arrasta multidões, seduz corações e impõe respeito. Em qualquer cultura, em qualquer época, dominar o olhar foi sempre o primeiro passo para conquistar poder. Pense nos grandes líderes da história. Alexandre, o Grande, não precisava discursar longamente para comandar. Bastava fixar seu exército com um olhar penetrante para fazê-los acreditar que eram invencíveis. Cleópatra usava seus olhos como lâminas invisíveis, ora como promessa, ora como ameaça. Hitler, em seus discursos, sabia alternar entre o olhar fixo e o varrer do público, criando uma aura hipnótica que transformava indivíduos em massa obediente. Não importa se para o bem ou para o mal, quem domina o olhar controla a psique humana. O olhar, como linguagem oculta. O olhar não é apenas sobre onde você fixa os olhos, mas como o faz. Existem variações sutis que mudam totalmente o impacto. Olhar direto e firme transmite confiança, domínio e segurança. Usado em excesso, pode soar como agressão. Olhar intermitente. Alternar entre olhar e desviar transmite equilíbrio, cria empatia e naturalidade. Olhar descendente pode comunicar submissão ou respeito, mas também modéstia estratégica. Olhar ascendente, quando feito de baixo para cima, gera sensação de sedução ou desafio. Olhar prolongado, usado com intenção, cria tensão emocional, seja de desejo ou de autoridade. Cada variação é uma ferramenta. O segredo está em calibrar o olhar conforme a situação. Firme na negociação, intermitente em conversas sociais, prolongado no jogo da sedução. O impacto neurológico do olhar. A neurociência explica o porquê da força desse gesto. O contato visual ativa regiões do cérebro ligadas à confiança, ao desejo e até ao medo. Quando alguém te olha fixamente, sua mente instintivamente busca interpretar: essa pessoa é uma ameaça, um aliado ou um parceiro potencial? O olhar não é neutro. Ele obriga o cérebro a reagir. Por isso, evitar contato visual transmite insegurança, enquanto sustentar o olhar gera imediatamente respeito. Experimentos sociais mostram isso. Pessoas que mantêm contato visual durante uma entrevista de emprego têm 70% mais chances de serem vistas como confiáveis e competentes. Em interações românticas, casais que mantêm contato visual por mais de 2 minutos seguidos relatam um aumento significativo de intimidade. Em contextos de liderança, oradores que olham diretamente para diferentes pontos do público são percebidos como mais carismáticos e persuasivos. O olhar, como arma de sedução. Nenhuma arma é mais eficaz na sedução do que os olhos. Eles dizem o que a boca não pode dizer. Um olhar prolongado, acompanhado de um leve sorriso, cria uma tensão impossível de ignorar. A chave está no tempo e na intensidade. Olhar demais pode ser invasivo. Olhar de menos, irrelevante. O segredo é alternar entre fixar e desviar, como quem acende e apaga uma chama. Cleópatra entendia isso como ninguém. Quando se encontrou com Júlio César, não foi apenas sua presença luxuosa que o conquistou. Foram seus olhos, que ora prometiam rendição, ora desafiavam sua autoridade. Ela os usava como espelhos, refletindo o que o outro queria ver, mas sempre mantendo o controle. Na prática, use o olhar como uma dança. Encontre os olhos da outra pessoa, sustente por 2 ou 3 segundos, depois desvie. Repita em intervalos estratégicos. Essa técnica cria uma corrente de energia invisível que mantém o outro preso em sua órbita. O olhar, como ferramenta de autoridade. No ambiente profissional, o olhar é decisivo. Em uma reunião, quem sustenta o olhar enquanto fala é automaticamente visto como líder. Quem abaixa os olhos primeiro em um confronto silencioso é percebido como submisso. É um duelo invisível que acontece todos os dias, mesmo que ninguém fale sobre isso. Treine sua mente para nunca ser o primeiro a desviar em situações estratégicas. Isso
não significa encarar agressivamente, mas sim transmitir firmeza. O segredo é relaxar a expressão facial enquanto mantém os olhos fixos. Isso comunica calma e controle, não hostilidade. Políticos sabem jogar esse jogo. Durante debates, eles treinam não apenas o que falar, mas como olhar. Um candidato que olha diretamente para a câmera, mantendo contato visual com milhões de eleitores ao mesmo tempo, transmite confiança e transparência. Esse detalhe pode decidir eleições. Exemplo real: o duelo invisível de Putin. Vladimir Putin é conhecido por seu olhar frio e penetrante. Relatos de diplomatas afirmam que, em encontros, ele sustenta o olhar até que o outro desvie, criando uma sensação de domínio psicológico. Para ele, não é apenas conversa, é guerra silenciosa. Esse pequeno detalhe molda a percepção de força que ele constrói globalmente. Como usar o poder do olhar no dia a dia. Treino do espelho. Pratique olhar nos próprios olhos no espelho por alguns minutos diariamente. Isso fortalece sua confiança interna. Jogo dos 3 segundos. Ao conversar, mantenha contato visual por 3 segundos antes de desviar. Esse tempo é o suficiente para transmitir segurança sem parecer invasivo. Mapeamento do ambiente. Em palestras ou reuniões, distribua seu olhar entre diferentes pessoas ou pontos, criando a sensação de inclusão e autoridade. Olhar intencional. Ajuste seu olhar de acordo com a mensagem. Quer seduzir? Olhar prolongado com leve sorriso. Quer liderar? Olhar firme, sem pressa de desviar. Quer criar confiança? Olhar intermitente, equilibrado. O olhar e o silêncio. O silêncio aumenta o poder do olhar. Quando você para de falar, mas mantém contato visual, a mente do outro entra em estado de expectativa. Esse recurso é poderoso em negociações. Ao fazer uma proposta, sustente o olhar e permaneça em silêncio. O desconforto fará o outro falar primeiro, muitas vezes cedendo. Na sedução, o silêncio acompanhado de um olhar intenso cria magnetismo. É nesse espaço vazio que a imaginação do outro trabalha a seu favor. Encerramento da estratégia 05. O olhar é mais do que uma ferramenta, é uma arma. Com ele, você pode inspirar lealdade, despertar desejo ou impor respeito. Mas o verdadeiro poder não está apenas em olhar, mas em olhar com intenção. Cada vez que você cruza os olhos de alguém, você está lançando um feitiço invisível. Quem desvia primeiro perde. Quem sustenta, conquista. Lembre-se, palavras convencem, mas olhos hipnotizam. Se quiser dominar a mente de alguém, não comece pelo discurso, comece pelos olhos. Estratégia 06. O toque estratégico. A arma silenciosa do contato físico. O corpo humano carrega memórias ancestrais. Desde os tempos primitivos, o toque era a primeira forma de comunicação, muito antes da fala. Era através de um aperto de mãos, de um abraço ou de um simples encostar de ombros que tribos estabeleciam confiança, alianças e até domínio. E no mundo moderno, essa herança não desapareceu, apenas se refinou. O toque continua sendo uma das linguagens mais poderosas da psicologia social, capaz de criar intimidade, impor respeito ou manipular silenciosamente emoções. Mas aqui existe um segredo. Não é qualquer toque, e sim o toque estratégico. Um líder, um sedutor ou um negociador de elite sabe que encostar no momento certo pode ser mais persuasivo que 1000 palavras. Pense em políticos que colocam a mão no ombro de seus aliados, em empresários que apertam a mão de forma firme, em sedutores que tocam sutilmente a mão da pessoa durante uma conversa. Cada gesto transmite mensagens invisíveis que o cérebro capta e interpreta instantaneamente. A psicologia do toque. A ciência confirma o poder do toque. Estudos mostram que pessoas tocadas levemente no braço têm até 70% mais chances de aceitar um pedido. Um garçom que toca discretamente o ombro do cliente recebe gorjetas maiores. Um professor que toca a mão do aluno ao entregar uma prova é visto como mais empático. Isso acontece porque o toque ativa áreas do cérebro ligadas à confiança e à intimidade, liberando ocitocina, o hormônio do vínculo. Mas o toque também é perigoso. Mal usado, pode gerar rejeição, invasão ou até repulsa. A linha entre autoridade e intimidade é fina. O segredo está em calibrar intensidade, duração e local. Tipos de toque estratégico. Aperto de mão dominante. Firme, mas não esmagador. Transmite segurança. Inclinar levemente a mão para cima comunica abertura. Para baixo, domínio. Toque no ombro. Usado por líderes para transmitir apoio e autoridade ao mesmo tempo. É paternal,
mas também hierárquico. Toque no braço, breve e sutil, excelente para criar conexão em ambientes sociais e negociações. Toque no cotovelo, reforça proximidade e confiança, muitas vezes usado em situações de persuasão. Toque nas mãos, mais íntimo, mas extremamente poderoso em interações emocionais e sedutoras. Toque no rosto, reservado apenas para contextos de intimidade máxima. Pode gerar impacto emocional profundo. Cada local do corpo carrega significados ocultos. A arte do toque estratégico está em escolher o gesto certo para o contexto certo. Exemplo histórico: Júlio César e a lealdade. Pelo toque, Júlio César não apenas comandava com palavras, mas com gestos. Ao se aproximar de seus soldados, ele não ficava distante. Tocava-os no ombro, segurava suas mãos, abraçava-os como irmãos. Esse contato físico criava um vínculo emocional que transformava soldados em leais seguidores dispostos a morrer por ele. O toque, nesse caso, não era apenas carinho, era uma arma de poder. O toque na sedução. Na arte da sedução, o toque é como uma escada. Cada degrau precisa ser subido na ordem certa, caso contrário, gera rejeição. O primeiro degrau é o toque social, um cumprimento, uma leve batida no ombro. O segundo é o toque de cumplicidade, encostar no braço durante uma piada, roçar a mão por acidente. O terceiro é o toque prolongado, segurar as mãos, deixar o contato durar alguns segundos a mais que o esperado. O último é o toque íntimo, rosto, cintura, pescoço. O segredo é a progressão lenta, calibrada pelo feedback do outro. Se a pessoa responde positivamente, você avança. Se recua, você espera. O toque é uma dança invisível, e quem sabe conduzir a música ganha o jogo. O toque na liderança e nos negócios. Um líder que sabe tocar estrategicamente cria laços de confiança imediatos. Em negociações, um aperto de mão firme e prolongado pode ser o suficiente para estabelecer autoridade. Em discursos, um político que toca as mãos de apoiadores transmite proximidade, humanidade e força. Veja o exemplo de Bill Clinton. Conhecido por sua habilidade em conquistar pessoas, ele dominava o toque estratégico. Ao cumprimentar alguém, não apenas apertava a mão, segurava firme, olhava nos olhos e, muitas vezes, usava a outra mão para tocar o braço ou ombro da pessoa. Esse gesto simples criava a sensação de conexão real, como se cada pessoa fosse única. O toque e a manipulação silenciosa. O toque não serve apenas para inspirar confiança, também pode manipular silenciosamente. Em jogos de poder, um toque no ombro pode ser um lembrete sutil de hierarquia. Em relacionamentos, um toque prolongado pode criar dependência emocional. Em negociações, o toque no braço no momento de um pedido aumenta as chances de concordância. A manipulação acontece porque o toque atua abaixo do radar da consciência. Enquanto palavras podem ser analisadas e questionadas, o toque penetra diretamente no subconsciente. Ele ativa memórias de cuidado, proteção e intimidade desde a infância. Por isso é quase impossível resistir ao impacto psicológico de um gesto bem executado. Como usar o toque estratégico no dia a dia? Treine o aperto de mão, firme, olhando nos olhos, com postura ereta. É o cartão de visitas da sua autoridade. Use toques breves em conversas. Ao cumprimentar, ao fazer uma piada, ao agradecer. Sempre toques rápidos que soem naturais. Calibre o contexto. Em situações profissionais, limite-se a mãos, ombros e braços. Em ambientes íntimos, avance com cuidado. Combine o toque com o olhar. Toque e mantenha contato visual ao mesmo tempo. Essa combinação cria impacto multiplicado. Nunca force. Se o outro recuar, recue também. O poder do toque está na sutileza, não na insistência. Exemplo moderno: Steve Jobs e o toque de inspiração. Steve Jobs, apesar de conhecido por sua dureza, sabia usar o toque em momentos estratégicos. Ao apresentar um novo produto, muitas vezes segurava o objeto como se fosse algo sagrado, e ao entregá-lo a alguém, fazia contato físico prolongado, como se estivesse transferindo parte de sua visão. Esse detalhe, somado ao tom de voz e à narrativa, criava uma experiência quase ritualística. O toque e o silêncio. Assim como o olhar, o toque ganha mais poder quando acompanhado de silêncio. Imagine em uma negociação, você diz algo decisivo, toca levemente o braço da outra pessoa e
se cala. O peso do gesto, unido à ausência de palavras, cria uma pressão emocional insuportável. Na sedução, um toque acompanhado de silêncio cria eletricidade no ar. O vazio entre palavras é preenchido pela imaginação, e o toque se torna muito mais poderoso. Risco e poder do toque. É importante compreender que o toque, apesar de poderoso, é também perigoso. Mal usado, pode destruir sua imagem, gerar acusações ou afastar pessoas. Por isso, o toque estratégico exige leitura do ambiente, sensibilidade e controle emocional. Ele deve ser usado como uma lâmina, afiada, mas sempre com precisão. Encerramento da estratégia 06. O toque estratégico é a arte de influenciar sem palavras. É a arma silenciosa que cria laços invisíveis, desperta confiança e impõe respeito. Líderes, sedutores e mestres da persuasão sempre entenderam esse segredo, porque no fim, o corpo fala mais alto que a boca. Lembre-se, cada toque é um código que o cérebro do outro decifra em milésimos de segundo. Quem domina essa linguagem invisível não precisa falar demais, basta encostar no momento certo e o mundo se inclina ao seu favor. Estratégia 07. O espaço pessoal. Domine territórios invisíveis para impor respeito. O corpo humano não vive apenas de gestos e toques. Existe uma linguagem silenciosa, quase invisível, que determina quem domina uma situação e quem se submete. O espaço pessoal. Cada indivíduo carrega um círculo invisível ao redor de si, como se fosse um campo de força psicológico. Esse território, chamado de bolha pessoal, é delimitado por instintos ancestrais. Invadir ou proteger esse espaço é muito mais do que uma questão de conforto. É um jogo de poder. Quem controla distâncias controla percepções. Desde os tempos das cavernas, o espaço ao redor do corpo representava sobrevivência. Aproximar-se demais sem permissão era visto como ameaça. Recuar em excesso era sinal de submissão. E no mundo moderno, essa lógica continua intacta. Basta observar chefes que caminham entre subordinados invadindo seus espaços, sedutores que diminuem a distância para criar intimidade, ou líderes que mantêm distância calculada para impor reverência. A psicologia do espaço pessoal. Edward T. Hall, antropólogo que estudou a prosêmica, a ciência do espaço interpessoal, identificou 4 zonas principais. Espaço íntimo, 0 a 45 centímetros, reservado para pessoas muito próximas, família, parceiros e amigos íntimos. Entrar nessa zona sem permissão causa desconforto imediato. Espaço pessoal, 45 centímetros a 2 m, onde acontecem interações sociais mais próximas, como conversas entre amigos ou colegas de confiança. Espaço social, 1,2 metros a 3,5 metros, distância usada em negociações, apresentações e interações formais. Espaço público, acima de 3,5 metros, usado para discursos, palestras e ambientes em que uma figura fala para um grupo. Controlar essas zonas é dominar o tabuleiro invisível das relações humanas. É como jogar xadrez sem peças, onde cada movimento de aproximação ou afastamento envia mensagens psicológicas de poder, respeito ou intimidade. Exemplo histórico: Napoleão Bonaparte e o domínio do espaço. Napoleão não precisava gritar para impor respeito. Ao entrar em um salão, ocupava o centro do espaço. Andava em passos firmes, encurtava distâncias apenas quando queria demonstrar poder pessoal e, em discursos, mantinha distância suficiente para que sua presença fosse sentida por todos. Ele controlava não apenas o campo de batalha, mas também o espaço invisível ao redor de seu corpo. Essa habilidade de manipular proximidade e distância fazia dele não apenas um estrategista militar, mas também um mestre em comunicação silenciosa. O espaço e a liderança. Um líder que não controla o espaço transmite fraqueza. Ao falar com subordinados, se recuar demais, perde autoridade. Se avançar de forma invasiva, gera medo e rejeição. O segredo é alternar, manter distância para reforçar hierarquia e, em momentos específicos, aproximar-se para transmitir confiança. Observe um CEO em uma reunião importante. Se ele permanece recostado em sua cadeira enquanto todos falam, sua distância transmite superioridade. Mas, no momento crucial, quando avança sobre a mesa e diminui o espaço pessoal dos demais, envia a mensagem de que a decisão já está tomada. Não foram necessárias palavras. O espaço falou por ele. O espaço na sedução. Na sedução, o controle do espaço é ainda mais evidente. Diminuir a distância entre dois corpos é um jogo de tensão. O sedutor começa mantendo o espaço social, avança para o pessoal e testa sinais para saber
saber se pode entrar no íntimo. Se a pessoa não recua, a conexão está criada. Mas aqui mora o perigo. Avançar cedo demais pode destruir toda a estratégia. Imagine uma conversa em um bar. Se você invadir o espaço íntimo da pessoa logo no início, será visto como invasivo. Mas, se avançar no momento certo, quando já existe conexão, a diminuição da distância gera eletricidade no ar. O espaço no cotidiano profissional. O domínio do espaço também se manifesta em ambientes de negócios. Em entrevistas de emprego, candidatos que se inclinam demais para frente podem parecer ansiosos. Aqueles que se afastam excessivamente soam inseguros. O equilíbrio é manter-se em um espaço pessoal firme, sem invadir, mas sem recuar. Grandes negociadores usam essa técnica de forma calculada. Aproximam-se lentamente durante a conversa, reduzindo centímetros a cada minuto. O cérebro do interlocutor percebe essa aproximação como um sinal de confiança e proximidade, sem sequer notar conscientemente. Ao final, quando o acordo é fechado, a distância já foi reduzida sem resistência. Exemplo moderno: Vladimir Putin e o espaço de poder. Putin entende como poucos o jogo do espaço. Em encontros políticos, ele utiliza mesas gigantescas para manter distância dos líderes que deseja controlar emocionalmente. Essa distância cria tensão psicológica, reforçando sua autoridade. Mas em encontros com aliados ou pessoas que deseja conquistar, muda completamente. Senta-se perto, invade o espaço pessoal e cria uma sensação de proximidade. A manipulação é clara e eficaz. Como usar o espaço pessoal no dia a dia? Observe reações. Ao se aproximar de alguém, perceba se a pessoa recua ou permanece firme. Isso é um termômetro do conforto. Use o espaço para criar autoridade. Em ambientes formais, mantenha o espaço social. Não se apresse em invadir. Sua distância já comunica respeito e hierarquia. Aproxime-se no momento certo. Ao contar uma história pessoal, ao fazer um pedido importante ou ao criar intimidade, reduza a distância lentamente. Proteja seu espaço. Não permita que pessoas dominadoras invadam sua bolha. Se alguém se aproximar demais, firme sua postura, dê um passo para trás e mantenha contato visual. Isso comunica que seu território é respeitado. Use o espaço com objetos. Em reuniões, ocupe mais espaço com seus braços sobre a mesa, ou posicione seus pertences de forma estratégica. Objetos também são extensões do corpo. O espaço e a manipulação silenciosa. Quem domina o espaço consegue manipular sem dizer uma palavra. Um chefe pode se levantar, caminhar lentamente até um funcionário e ficar em silêncio diante dele por alguns segundos. Esse simples ato invadindo o espaço pessoal gera mais pressão psicológica do que 1000 críticas ditas em voz alta. Da mesma forma, um sedutor pode, em silêncio, reduzir a distância centímetro por centímetro. O espaço se torna o diálogo invisível que mantém a tensão. Exemplo de aplicação no cotidiano. Imagine que você está em uma reunião e precisa convencer um cliente. No início, mantenha o espaço social, transmitindo profissionalismo. Conforme a conversa avança, incline-se levemente para frente, reduzindo a distância. Toque a mesa como se fosse uma extensão do seu território. Ao final, quando fizer sua proposta, esteja no espaço pessoal do cliente, mas não no íntimo. Essa progressão cria confiança e aumenta as chances de aceitação. Espaço e status social. Até mesmo em festas ou encontros informais, quem ocupa mais espaço é visto como mais poderoso. Pessoas que se espalham em sofás, que ficam em pé no centro de ambientes, que não se encolhem em seus cantos, transmitem liderança natural. O espaço ocupado é um reflexo direto do valor percebido. Encerramento da estratégia 07. O espaço pessoal é o território invisível onde se trava a guerra silenciosa das relações humanas. Quem sabe invadir, proteger e manipular essa bolha de forma estratégica detém um poder sutil, porém devastador. Enquanto muitos falam demais para impor respeito, os mestres do corpo simplesmente controlam centímetros. Lembre-se, palavras podem ser esquecidas, mas a sensação de desconforto ou confiança criada pelo espaço permanece na memória emocional. Quem domina territórios invisíveis não precisa levantar a voz, basta ocupar o lugar certo na hora certa, e o mundo se ajusta à sua presença. Estratégia 08. A postura de poder. Como alinhar o corpo para transmitir autoridade e confiança. O corpo fala antes mesmo que a boca se abra. Em qualquer ambiente
Geralmente, a primeira mensagem que transmitimos vem de nossa postura. Ombros caídos, tronco encolhido e cabeça baixa revelam submissão. Já o corpo ereto, os pés firmes no chão e os ombros alinhados, criam uma presença que impõe respeito sem esforço. A postura é o alicerce invisível da autoridade. Quem domina esse aspecto da linguagem corporal não precisa de discursos longos para ser levado a sério. A psicologia confirma: seres humanos avaliam força, confiança e liderança em milissegundos, baseando-se apenas na postura. Um estudo clássico de Amy Cuddy, professora da Harvard Business School, mostrou que as chamadas power poses, posturas abertas, expansivas e firmes, alteram a percepção tanto do observador quanto de quem as executa. Pessoas que assumem essas posições não só parecem mais confiantes, como também sentem mais segurança interna. O corpo influencia a mente, e a mente devolve ao corpo a sensação de controle. O efeito da postura no status social. Imagine dois candidatos entrando em uma sala de entrevista. O primeiro entra curvado, fala baixo e mantém os braços próximos ao corpo. O segundo entra com a coluna ereta, olhar firme e gestos abertos. Mesmo antes de responder à primeira pergunta, já existe um vencedor. Isso não tem a ver apenas com simpatia. Trata-se de um instinto primitivo. Em todos os grupos sociais, desde tribos até empresas modernas, a postura é usada como termômetro de quem lidera e de quem segue. Essa lógica não é apenas simbólica. Em ambientes corporativos, líderes que mantêm posturas abertas e firmes são percebidos como mais competentes, mesmo quando suas falas não trazem nada extraordinário. Em contrapartida, profissionais altamente qualificados podem ser subestimados, se não alinham sua postura ao peso de suas palavras. Exemplo histórico: Alexandre. O grande Alexandre não conquistou metade do mundo apenas pela espada, mas também pela maneira como se apresentava. Relatos históricos descrevem sua presença como magnética. Caminhava com o peito aberto, o queixo elevado e a postura sempre firme. Nos campos de batalha, permanecia ereto mesmo sob chuva de flechas, transmitindo invencibilidade. Sua postura, por si só, era uma mensagem silenciosa de poder absoluto. A postura e a sedução. Na sedução, a postura também decide vitórias silenciosas. Um homem que se curva demais em uma conversa, que fecha o corpo cruzando braços ou encolhe os ombros, transmite insegurança. Já aquele que mantém coluna firme, quadris alinhados e gestos suaves, projeta confiança e magnetismo. Mulheres e homens, consciente ou inconscientemente, associam postura aberta com fertilidade, saúde e capacidade de liderança. Mas atenção, excesso de rigidez transmite artificialidade. A postura ideal é firme, porém natural. Não se trata de parecer um soldado em parada, mas de alinhar corpo e mente em uma expressão coerente de segurança. A postura no cotidiano profissional. Em reuniões, a postura decide quem será ouvido e quem será ignorado. Aqueles que se inclinam demais para frente parecem ansiosos. Os que se jogam para trás podem transmitir desleixo. O equilíbrio está em ocupar o espaço de forma sólida, coluna ereta, pés firmes no chão e braços posicionados de maneira aberta, sem cruzamentos defensivos. Um exemplo clássico vem de Steve Jobs. Em suas apresentações, Jobs raramente adotava uma postura fechada. Ele ocupava o palco caminhando lentamente, mantendo os ombros relaxados mas erguidos e as mãos abertas em gestos circulares. Essa postura fazia suas palavras ecoarem como verdades incontestáveis. Ele não vendia apenas produtos, vendia autoridade e visão de futuro através do corpo. Postura como ferramenta de manipulação. Manipuladores hábeis utilizam a postura de poder de forma calculada. Em negociações, alinham o corpo em direção ao interlocutor para transmitir interesse, mas mantêm o tronco ereto para não parecerem submissos. Ao se levantar lentamente, mantendo o olhar firme e a coluna ereta, criam uma pressão psicológica invisível que altera o equilíbrio da conversa. Ditadores e líderes autoritários também dominaram esse jogo. Hitler, por exemplo, ensaiava sua postura diante do espelho por horas. Seus discursos não eram apenas palavras inflamadas, mas uma encenação corporal milimetricamente planejada. A forma como erguia o queixo, abria o peito e gesticulava não deixava dúvidas sobre sua autopercepção de líder absoluto. O corpo
como espada invisível. Quando falamos em postura de poder, não estamos tratando apenas de estética corporal, mas de um arsenal invisível. O corpo ereto é uma espada psicológica, corta hesitações, afasta dúvidas e protege sua autoridade. Pessoas com postura firme são menos interrompidas em reuniões, mais respeitadas em filas, mais notadas em multidões. Exemplo moderno: Barack Obama. Obama é frequentemente lembrado por sua oratória, mas seu verdadeiro trunfo estava na postura. Ele raramente era visto com ombros curvados. Em discursos permanecia com os pés levemente afastados, transmitindo estabilidade, e fazia pausas longas, em silêncio, com o corpo ereto. Esse domínio silencioso reforçava a percepção de liderança equilibrada, transmitindo confiança até mesmo em situações de crise. Como usar a postura de poder no dia a dia? Coluna erguida. Alinhe a espinha como se fosse puxada por um fio invisível do topo da cabeça. Essa simples correção já muda sua presença. Ombros abertos. Evite deixá-los caídos. Abrir os ombros transmite prontidão e confiança. Pés firmes no chão. Nunca cruze excessivamente as pernas em situações formais. Pés alinhados transmitem equilíbrio. Gestos controlados. Mãos abertas e movimentos suaves aumentam credibilidade. Evite esconder as mãos ou cruzar braços. Queixo levemente elevado, não em excesso, para não parecer arrogante. Um leve ângulo para cima transmite autoconfiança. Respiração controlada. Inspire pelo abdômen, mantendo o corpo relaxado, mas firme. O ar preso no peito denuncia tensão. Aplicação estratégica em diferentes contextos. Em entrevistas, entre com postura ereta, caminhe firme e sente-se ocupando espaço. Isso já estabelece um diferencial diante de outros candidatos. Na sedução, ao conversar, mantenha o corpo aberto e relaxado. Use pequenos ajustes, como descruzar braços e manter contato visual. Em negociações, se posicione de forma estável, nunca se inclinando excessivamente. Mostre que está aberto, mas não vulnerável. Na liderança, em discursos, use pausas acompanhadas de postura firme. O silêncio sustentado por um corpo ereto vale mais que palavras apressadas. Postura e o controle do ambiente. Quem domina a postura, também domina o ambiente. Em festas, um indivíduo que permanece firme e relaxado no centro do espaço atrai olhares sem precisar se mover. Em salas de reunião, aquele que mantém a postura enquanto todos se remexem transmite solidez. Postura é permanência, e permanência é poder. Encerramento da estratégia 08. A postura de poder é a base silenciosa sobre a qual se constroem todas as outras estratégias de linguagem corporal. Quem não domina a própria postura se torna refém de inseguranças invisíveis. Quem a controla, por outro lado, ergue-se como uma fortaleza. Cada gesto reforça a autoridade, cada respiração transmite confiança, cada silêncio pesa mais que palavras. Lembre-se, antes que você diga quem é, seu corpo já contou. E se sua postura disser, sou líder, sou sólido, sou confiável, o mundo acreditará, porque a mente pode mentir, mas o corpo nunca engana. Estratégia 09. O toque estratégico. Como usar o contato físico para criar confiança, intimidade ou submissão. O toque é a linguagem mais primitiva e poderosa que existe. Antes da fala, antes da escrita, o ser humano já comunicava intenções, alianças e emoções através do contato físico. Um simples aperto de mão pode decidir uma negociação inteira. Um abraço pode dissolver ressentimentos acumulados por anos. Um leve toque no ombro pode criar proximidade ou demonstrar domínio. Ignorar o poder do toque é negligenciar uma das armas mais silenciosas e eficazes da linguagem corporal. Pesquisas em psicologia mostram que toques sutis, quando aplicados no momento certo, aumentam significativamente a percepção de empatia, confiança e até persuasão. Um estudo da Universidade da Flórida revelou que garçons que tocavam discretamente o braço do cliente ao entregar a conta recebiam gorjetas mais altas. Outro, realizado em universidades francesas, mostrou que homens que tocavam levemente o braço de uma mulher durante a conversa tinham maior chance de conseguir o número de telefone. O corpo reage de forma automática ao toque. Ele ativa memórias de afeto, cuidado e conexão profunda. O toque, como sinal de poder. Não se engane. O toque não é apenas um gesto de carinho. Ele também pode ser
ser um instrumento de hierarquia. Em reuniões políticas, líderes tocam o braço ou o ombro de seus interlocutores, não apenas para demonstrar proximidade, mas para marcar território. O toque nesse contexto transmite a mensagem: estou em controle, estou à vontade e posso ultrapassar sua barreira física sem resistência. É uma forma sutil de demonstrar superioridade sem palavras. Exemplo histórico: Júlio César e o controle pelo toque. Júlio César, mestre em manipulação social, usava o toque para dissolver tensões e consolidar lealdades. Em vez de manter distância como outros generais, ele tocava seus soldados nos ombros, compartilhava abraços e até segurava as mãos daqueles que tinham dúvidas. Esse gesto criava um laço quase sagrado entre líder e liderados. O exército sentia que César não era apenas um comandante distante, mas alguém que dividia a proximidade física com seus homens. E essa proximidade se transformava em lealdade cega. O toque na sedução. Na sedução, o toque é uma arma silenciosa e indispensável. Psicólogos chamam isso de escalada de contato. Primeiro, um toque casual. Retirar um fiapo de cabelo do ombro, encostar levemente no braço ao rir. Depois um toque mais prolongado. Segurar a mão ao atravessar a rua, tocar a lombar ao guiar a pessoa em um espaço cheio. Cada contato cria uma progressão que, quando feita de forma natural, gera intimidade crescente sem resistência. Mas aqui está o segredo. O toque não pode parecer forçado. Ele deve surgir como uma consequência natural da interação, e não como uma imposição. Um toque mal calculado transmite invasão, ansiedade ou até ameaça. Já um toque bem posicionado transmite segurança, proteção e magnetismo. Exemplo moderno: Bill Clinton. Bill Clinton era famoso por sua capacidade de conexão humana. Ao cumprimentar alguém, ele não apenas apertava a mão, mas frequentemente tocava o ombro da pessoa com a outra mão. Esse gesto duplicava o impacto, transmitia calor humano e, ao mesmo tempo, dominância. Ele se aproximava além do protocolo, mas sem parecer agressivo. O resultado era lembrado não só por suas palavras, mas pela sensação física de proximidade que deixava nas pessoas. O toque e a negociação. Em negociações, o toque pode redefinir o campo de batalha psicológico. Um aperto de mão mais longo transmite confiança. Um leve toque no braço durante um argumento-chave reforça a persuasão. Um toque no ombro ao encerrar uma conversa cria sensação de conclusão. Grandes negociadores sabem que o corpo precisa falar em paralelo às palavras. Exemplo: corporativo. Steve Jobs e o controle silencioso. Jobs, em muitas reuniões, usava toques calculados para redirecionar a atenção. Tocava no braço de um colaborador para interromper uma fala sem parecer agressivo, ou tocava nas costas ao encerrar uma discussão. Esses gestos aparentemente pequenos transmitiam liderança incontestável. Ele não precisava levantar a voz. O toque já mudava a direção da conversa. Tipos de toque estratégico. Toque de confiança. Breve, discreto, geralmente no braço ou no ombro. Cria conexão imediata. Toque de direcionamento. Na lombar ou no cotovelo. Usado para guiar fisicamente alguém. Demonstra liderança. Toque de acalmamento. Mãos apoiadas suavemente, transmitindo empatia em momentos de tensão. Toque de dominância. Sobreposição de mãos em um aperto. Ou toque mais firme no ombro, usado para reforçar hierarquia. Toque de intimidade. Mais prolongado. Em regiões mais sensíveis como mãos, rosto ou cintura, usado em contextos pessoais. Toque e manipulação. O toque também pode ser usado de forma sombria. Ditadores e manipuladores sabem disso. Joseph Stalin, por exemplo, era frio em suas palavras, mas usava o toque em momentos cruciais para quebrar resistências. Um aperto de mão prolongado ou um abraço inesperado era suficiente para desarmar opositores antes de neutralizá-los politicamente. O toque, nesse caso, não era afeto, mas uma arma psicológica de dominação. A linha tênue entre poder e invasão. O toque é uma faca de dois gumes. Quando usado no tempo certo, cria proximidade e confiança. Quando mal usado, gera rejeição e constrangimento. Por isso, é essencial dominar a leitura corporal antes de aplicar o toque. Se a outra pessoa cruza os braços, recua ou endurece o corpo, é um sinal claro de que não está pronta para o contato físico. Forçar o toque nesse momento destrói qualquer estratégia. Como usar o toque de forma estratégica no dia a dia, no trabalho? Use o aperto de mão firme, acrescido de um toque rápido no braço para transmitir confiança e liderança. Na liderança, ao anunciar algo importante, toque levemente o ombro de quem está mais próximo. Esse gesto cria a sensação de proximidade e pertencimento. Na sedução, use o toque em progressão. Comece com contatos casuais e avance
avance conforme houver reciprocidade. Na família e amizade, use abraços mais prolongados e toques mais amplos. Eles reforçam laços emocionais e confiança mútua. Exemplo científico: o poder do abraço. Pesquisas mostram que abraços de mais de 20 segundos liberam ocitocina, o hormônio da confiança e do vínculo. Líderes espirituais como o Dalai Lama sabem disso intuitivamente. Seus abraços prolongados criam não apenas impacto emocional, mas também uma conexão bioquímica que faz seguidores sentirem lealdade profunda. O toque e o controle de multidões políticos e celebridades usam o toque como arma em massa. Ao entrar em multidões, estendem as mãos, tocam nos braços e distribuem apertos de mão rápidos. Esses gestos multiplicados criam uma ilusão coletiva de intimidade. Milhares de pessoas saem da interação acreditando que foram vistas, sentidas, reconhecidas. O toque, nesse caso, é multiplicador de poder simbólico. Encerramento da estratégia 09. O toque é a ponte invisível entre corpos e mentes. Ele pode acalmar, seduzir, dominar ou manipular. Um gesto físico bem calculado vale mais que 1000 palavras. Lembre-se, as pessoas esquecem facilmente o que você disse, mas raramente esquecem como você as fez sentir. E o toque é a forma mais poderosa de criar essa sensação. Dominar o toque estratégico é caminhar na linha entre confiança e controle. Quem sabe usá-lo se torna mais do que um comunicador. Torna-se um mestre em moldar percepções, despertar emoções e definir relacionamentos inteiros sem pronunciar uma única palavra. Estratégia 10. O silêncio corporal. Como a ausência de movimento pode transmitir mais poder do que a ação às vezes, o gesto mais poderoso é aquele que não acontece. No jogo da linguagem corporal, o silêncio físico, a ausência calculada de movimento, a quietude estratégica do corpo, pode ser mais impactante do que um discurso inteiro. Quando todos se movem, o que permanece imóvel se destaca. Quando todos buscam preencher o espaço com palavras, quem domina o silêncio captura a atenção. O corpo que permanece estável, firme, sereno em meio ao caos, transmite autoridade inquestionável. Esse poder não é novo. Civilizações antigas já reconheciam a força do silêncio. Monges budistas meditavam imóveis durante horas, projetando disciplina sobrenatural. Guerreiros samurais encaravam seus adversários em silêncio antes do combate, e muitas vezes, esse silêncio era suficiente para enfraquecer o inimigo antes mesmo da primeira espada ser erguida. Em um mundo dominado pelo excesso de estímulos, a quietude é um grito ensurdecedor de poder. O silêncio como arma psicológica. Psicólogos afirmam que o silêncio corporal ativa no observador uma mistura de curiosidade e desconforto. O cérebro humano é programado para buscar movimento, e quando não encontra, se fixa no que está parado. É por isso que, em uma sala cheia de gestos, quem mantém a calma corporal se torna o centro de atenção. A ausência de movimento comunica: não preciso me provar, não estou ansioso, o ambiente gira ao meu redor, não o contrário. Exemplo histórico: Gandhi e a imobilidade revolucionária. Mahatma Gandhi é um exemplo vivo de como o silêncio corporal pode mover nações. Enquanto impérios utilizavam exércitos, ele usava o corpo imóvel como protesto. A imagem de Gandhi sentado, quieto, com expressão serena diante de policiais armados, transformava sua imobilidade em uma arma moral devastadora. Cada gesto de contenção transmitia mais força do que 1000 espadas em movimento. O Império Britânico tremia diante de um homem que não precisava erguer a voz nem o punho. O silêncio na negociação. No campo das negociações, a ausência de movimento é um recurso mortal. Imagine um executivo que, após ouvir uma proposta absurda, simplesmente cruza as mãos, relaxa os ombros e permanece em silêncio, olhando fixamente para o outro lado da mesa. O desconforto cresce, a pressão psicológica aumenta, e em poucos segundos o oponente preenche o vazio com concessões. Grandes negociadores sabem que o silêncio corporal não é ausência de ação, mas ação invisível. Exemplo moderno: Vladimir Putin. Em reuniões políticas, é mestre em usar a imobilidade para desestabilizar opositores. Enquanto líderes ao redor gesticulam, ele permanece imóvel com expressão impenetrável. Essa postura transmite imprevisibilidade. Ninguém sabe o que ele realmente pensa, e é justamente essa ausência de sinais que dá a ele vantagem. Quando fala, cada palavra é amplificada pela quietude anterior, a imobilidade na sedução. Na sedução, o silêncio corporal é igualmente poderoso. O homem ou a mulher que não se apressa, que não se agita, que controla cada movimento, projeta magnetismo. O corpo relaxado, a postura ereta e a ausência de gestos desnecessários criam uma aura de mistério irresistível. A outra
outra pessoa se pergunta, por que não se move? O que esconde? O que pensa? Esse vazio gera atração, porque o mistério é a centelha da sedução. Exemplo cinematográfico. Don Corleone em O Poderoso Chefão. Observe Don Corleone em suas primeiras aparições no clássico de Coppola. Enquanto outros personagens se agitam, ele fala pouco, gesticula menos ainda, e seu corpo permanece pesado, quase imóvel. Essa ausência de movimento não é passividade, é poder condensado. Cada palavra sua se torna lei porque nasce do silêncio. O espectador sente que não está diante de um homem comum, mas de alguém que domina até o tempo. O silêncio, como controle de multidões. Oradores que dominam o silêncio corporal conseguem manipular multidões inteiras. Martin Luther King, em seu discurso I Have a Dream, sabia pausar, olhar em silêncio para a massa antes de soltar suas frases mais marcantes. Esse vazio momentâneo era o que dava peso às palavras. O público não apenas ouvia, mas aguardava, preso na teia criada pelo silêncio. A ciência da quietude e pesquisas mostram que a ausência de movimento gera percepção de confiança. Em um estudo da Universidade de Princeton, grupos avaliaram líderes em vídeos sem som. Aqueles que se moviam pouco, mas com firmeza, foram considerados mais confiantes e dominantes do que os que gesticulavam em excesso. A conclusão é clara. Excesso de movimento denuncia ansiedade. Economia de movimento denuncia poder. Tipos de silêncio corporal estratégico. O silêncio de observação. Quando alguém fala, você apenas olha, imóvel, transmitindo escuta atenta e aumentando a pressão. O silêncio de rejeição. Diante de um ataque ou provocação, permanecer sereno e sem reação desarma o agressor. O silêncio de mistério. Não revelar intenções através de gestos, mantendo o corpo estável, cria aura enigmática. O silêncio de autoridade. Usar pausas longas, olhar fixo e ausência de gestos transmite domínio. O silêncio de contenção. Não reagir em momentos de caos transmite calma e liderança. Exemplo militar. O general que não pisca. Relatos sobre o general George S. Patton descrevem seu uso calculado do silêncio corporal. Diante de tropas, ele ficava por longos segundos em silêncio absoluto, apenas encarando seus soldados. A ausência de palavras criava tensão, até que a ordem seguinte explodia com impacto devastador. Seus homens sentiam que cada palavra valia o peso de uma batalha. O silêncio no ambiente corporativo. No mundo dos negócios, executivos que dominam o silêncio corporal são os que mais marcam presença. Um CEO que ouve em silêncio, sem interromper, sem se agitar, cria em volta de si uma atmosfera de respeito. Os demais sentem que estão diante de alguém que não se apressa porque domina o tempo. E quem domina o tempo, domina o jogo. Riscos do silêncio corporal. É preciso cautela. O silêncio corporal mal aplicado pode ser confundido com passividade, desinteresse ou medo. O segredo está na postura. Silêncio não é retração, mas firmeza. O corpo deve estar ereto, os ombros relaxados, o olhar direcionado. O silêncio corporal é ativo, não passivo. Como usar o silêncio corporal no dia a dia? Em reuniões. Fale menos, mova-se menos e deixe os outros preencherem o vazio. Você terá mais controle. Na sedução, reduza gestos, fale devagar e use pausas longas. Isso cria magnetismo e mistério. Na liderança, em situações de crise, mantenha-se imóvel e sereno. Sua calma será contagiosa. Na família, ao invés de discutir, pratique o silêncio firme. Muitas vezes ele resolve mais que palavras. Em entrevistas, o Dalai Lama frequentemente permanece longos segundos em silêncio antes de responder. Esse vazio cria impacto. O mundo inteiro espera sua próxima palavra. O silêncio, nesse caso, não é ausência de resposta, mas parte da resposta. Ele transforma cada frase em algo memorável. Encerramento da estratégia 10. O silêncio corporal é o auge do controle. Ele comunica que você não precisa se provar, não precisa correr, não precisa se agitar. Ele transmite autossuficiência. Quando usado com maestria, o silêncio se torna a linguagem dos que já não precisam falar para serem ouvidos. Lembre-se, o movimento chama a atenção. O silêncio aprende. Quem domina o silêncio corporal, domina o tempo, o espaço e a mente dos que estão ao redor. Aqui está a estratégia 10. O silêncio corporal. Expandida em 15.000 caracteres com teoria, exemplos históricos, usos modernos, aplicações práticas e riscos calculados. Ao longo deste guia, você aprendeu 10 estratégias fundamentais para dominar a linguagem silenciosa mais poderosa do mundo. O corpo. Da forma como seus olhos transmitem verdade ou ocultam intenções,
até a maneira como o silêncio corporal pode se tornar mais ensurdecedor que 1000 palavras. Cada detalhe do seu gesto molda como o mundo reage a você. Se antes você acreditava que poder vinha apenas do que é dito, agora sabe que o verdadeiro domínio nasce do que não precisa ser pronunciado. A grande revelação é simples, mas letal. O corpo fala sempre, mesmo quando a boca se cala. É nele que mora sua força, sua vulnerabilidade e sua estratégia. Homens que se levantaram contra impérios, líderes que manipularam multidões, conquistadores que seduziram sem esforço, todos tinham em comum o mesmo segredo. Aprenderam a transformar o corpo em mensagem, arma e escudo. Pense em Gandhi, que com sua postura imóvel abalou um império. Em Cleópatra, que com a inclinação calculada da cabeça hipnotizou imperadores. Em Dom Corleone, que com a ausência de gestos criava a presença mais pesada de todas. Eles compreenderam que o corpo é mais convincente do que a lógica, mais rápido do que a palavra e mais penetrante do que qualquer discurso. Mas este manual não é apenas história, é um mapa de aplicação prática. Cada estratégia pode ser levada para a sua vida diária, no trabalho, para transmitir autoridade sem precisar se impor, na sedução, para criar magnetismo sem parecer carente, na negociação, para pressionar sem levantar a voz, em momentos de crise, para liderar apenas com a calma da postura. Você não precisa mais gritar para ser ouvido, não precisa se justificar para ser respeitado. Seu corpo fará isso por você. E aqui está o detalhe que separa os amadores dos mestres: consistência. Não basta aplicar uma estratégia hoje e esquecê-la amanhã. O corpo precisa ser treinado como um soldado invisível, até que cada gesto esteja sob comando. A cada dia, enquanto você fala, caminha, observa e silencia, estará moldando a percepção que os outros têm de você. E percepção, como vimos em todas as histórias, é sinônimo de poder. Agora, a decisão é sua. Você pode continuar vivendo como a maioria, deixando o corpo revelar ansiedades, inseguranças e fraquezas. Ou pode se tornar alguém que usa o corpo como um código secreto de influência, despertando respeito, desejo e autoridade em qualquer ambiente. Lembre-se, o mundo sempre lê sinais mesmo que você não os controle. A questão é, você será o escritor consciente dessa mensagem ou apenas um livro aberto à mercê dos olhos alheios? O corpo fala diariamente. Cabe a você escolher se ele sussurrará fraqueza ou gritará poder. Mas o que você viu até aqui é só a casca. O verdadeiro arsenal estratégico está reunido em um único lugar. Nós condensamos os 5 livros mais perigosos já escritos por Robert Greene, obras que moldaram líderes, estrategistas e visionários. Dentro do pacote você terá resumo completo de cada livro, aplicação prática passo a passo, audiobooks narrados em 3 vozes, para ouvir no tom que melhor te domina. São horas de conteúdo letal, prontos para reprogramar sua forma de pensar, agir e conquistar. E se você ainda não está pronto para mergulhar nisso agora, tudo bem. Clique no segundo link da descrição e entre na nossa newsletter estratégica. Lá você vai receber uma amostra gratuita do nosso produto, o audiobook completo do resumo de O Príncipe, de Maquiavel. Do presente gratuito ao arsenal completo, a escolha é sua. Mas não esqueça, no jogo do poder, quem hesita sempre fica para trás.